Todos estamos, nós vamos ler uma mensagem para finalizar nossa reunião de hoje. Na espera do Cristo, não foi fácil a tua decisão. No momento singular da definição, tinha percorrido as múltiplas vias do discernimento, faltando a escolha do mais elevado critério de seleção. Examinaste paulatinamente as avenidas largas do conforto, onde se exibem os modelos da ilusão, vestindo indumentárias do prazer, convidativas, agradáveis. Palustrastes as veredas longas e as jardinadas no encantamento e te deixastes ficar um pouco à sombra do arvoredo, contemplando as águas da fonte da Nora, que conduzem muito e ali, com distração, gastam tempo e oportunidade. Não te foi fácil escolher. Agora que penetras à espera do Cristo, onde solidão e renúncia são bastões de segurança, não voltes atrás para justificar, nem esclarecer ou prestar contas da atitude santificante que é o começo da tua redenção. Tranquiliza-te, porém, se a fé te comove a alma e canoa teus olhos de estrelas liquefeitas, quando oras quais rios de amor, sugando a paz da alma, onde a semente da vida transformará toda uma seara inteira. Acelera-te e compreende esses amigos que não puderam seguir contigo ao se bifurcarem os caminhos e chegar a hora de escolher. Eles não te podem compreender a descida ao vale para socorrer em nome de Jesus. Do contrário, viviam contigo. São cristãos que ainda estão sem Cristo e à procura do Cristo. Não foi fácil a Maria, a arrependida de Magdala, trocar a vida festiva, onde vivia os prazeres pelas praias ensolaradas e sem conforto, onde mergulhou as mãos no corpo púrico da dor que aguardava compaixão e caridade. Nem foi rápida a decisão de quantos ouviram o recado evangélico, abandonando hábitos e comodidades para seguir a trilha estreita do vegueiro da esperança que calcou com os pés a culho o carro até a Gólgota do testemunho supremo. Cheia de angústia foi a decisão de Simão ao perguntar as garrafas móveis e frágeis que agitava com celeridade e altivez pela imensa rede em que se iria apoiar a humanidade sofredora do futuro, que seus braços aguardariam amparados por Jesus. E incontáveis criaturas que lhe receberam o beneplácito das mãos, o concurso consolador da palavra, o elixir santificante da ternura, não assumiram a decisão de seguir. Segue tu, espírito intimorado da conduta intemerata, e trilha-te a consciência te aponta, fazendo-te resgatar o passado delituoso que volta esse delírio pontual que sabe a porta em que bater e buscar. Quando as tuas mãos se abrirem em rosas de chagas vivas, a saudade dos que seguiram a outra rota te alcançar o hino e a lembrança das fatuidades te chegarem ao coração, não te detenhas a cismar em remorso. Mergulha, príncipe, na oração benfeitora e refaz o ânimo para conseguir, na espera do Cristo, até a tua plena e perfeita integração com Ele. Porque, em verdade, ainda hoje, apesar de muitos chamados,
Somente poucos são escolhidos após a difícil decisão. Joana de Ângela, do livro Lampadários Espíritas. Gente, boa noite. Eu vou pedir a vocês para prestarem atenção um pouquinho nesse barulho que a gente está ouvindo no centro. Esse barulho é vida. Centro não é lugar de cemitério, embora seja cheio de espíritos encarnados e desencarnados. Quando o centro dá um espaço para a criança, dá um espaço para a criança se expressar e até educar a criança, sim, o centro demonstra que tem vida, que aqui dentro pulsa uma energia que vai construir para o futuro muitas coisas boas. Né? Então, não nos incomodemos com as palavras das crianças, com o som das crianças. Né? Antes da gente começar o estudo, esse barulho me fez lembrar uma palavra de orientação de um amigo espiritual lá na nossa casa. Eu já contei essa história aqui, mas tem gente nova, então eu posso contar de novo. A criança, filha de um companheiro trabalhador da nossa casa, vinha bem, chegava ali na porta, ao entrar no centro começava a berrar desesperadamente e nada fazia a criança sossegar. Primeira vez, segunda vez, terceira vez, fomos nos acostumando com o berro da criança, mas a mãe não. A mãe se incomodava. A mãe dizia assim: o que essa criança tem? É obsessão. Isso é obsessão. Nós tínhamos a possibilidade naquela época de estar com o espírito através do médium. Foi ao espírito pedir uma orientação. E o espírito já tinha ouvido muitas vezes essa criança chorar. E olhou para a mãe e viu a aflição da mãe, o constrangimento que a mãe estava vivendo, porque a criança gerava uma instabilidade no ambiente. E ele, alemãozão, eu vou imitar o alemão dele, tá? Virou para ela e falou assim: o que você quer? É a primeira vez que é espírita, foi evangélico na última encarnação, está reclamando, traga-o sempre. Custou para esse espírito encarnado parar de chorar quando entraram no centro espírita. Custou. Mas a mãe insistiu. E ele parou de chorar. Então, isso é para a gente ver que a expressão, às vezes, das crianças é reflexo, às vezes, até de seus antigos hábitos. E a gente tem que acolher, né? Ter um pouco de paciência e conduzindo com carinho e com amor, porque é vida. Isso é vida. O tema de hoje é valorização da vida. Valorização da vida é um tema amplo. A gente podia fazer aqui uma palestra de 7, 10 horas só para falar disso, né? Vocês iam ficar essa noite sem dormir ouvindo, né? Então, o que eu pensei? Vou fazer um olhar sobre o tema e trazer alguns aspectos. Vou precisar de um pouquinho de água. Alguns aspectos da questão da valorização da vida no que tange ao espiritismo, porque para nós vida, a gente não tem nenhuma dúvida, vida
Obrigada. É aquele período que começa da nossa formação como espírito, lá atrás, as nossas múltiplas existências até a eternidade. Então, vida não é só o Bom Jesus de Itabapoana, não é só 2012, vida transcende. Nós preexistimos e nós vamos sobreviver. Nós tivemos outras vidas, estamos nessa atualmente e teremos outras. Então, a valorização para o espírita, ela pode ser assim muito pensada, muito refletida, porque a gente vai analisar tudo o que acontece na nossa existência atual, refletindo o que a gente viveu e projetando para o futuro que a gente vai viver. Então é amplo, muito amplo. Por isso, então, eu pensei assim, numas chaves para abrir portas, sabe? Assim, umas chaves que a gente possa ter para abrir portas, para valorizar a nossa vida. E por que eu pensei em chaves? Eu pensei em chaves porque no momento atual da nossa vida imortal, na condição evolutiva em que a gente está, morando num planeta de provas e expiações, vivendo as situações sociais, acabamos de eleger nossos prefeitos, não é? Então a gente vive esse dia a dia, essas confusões, as coisas indignantes, não é? E o Evangelho do segundo Espiritismo fala para nós, né, que não tem muito como a gente esperar da vida placidez, tranquilidade, felicidade todo dia, porque ainda estamos num patamar que não favorece esse tipo de situação. Primeiro que a gente só pensa na gente, a gente pouco pensa no outro, a gente ainda tem muita atitude egoísta, a gente ainda se aprisiona muito nas posições de orgulho, e isso é nosso, é humano, né? É nosso. Por isso que é tão difícil a gente gerar campos de harmonia na nossa existência atual. Se pudéssemos ter uma lupa que nos mostrasse nosso passado, lá atrás, nas outras vidas, poderíamos certamente ver que essa dificuldade vem de lá, de trás, nas nossas múltiplas tentativas de dar certo, no nosso esforço, nos nossos desacertos, nos nossos desencontros, e estamos ainda construindo para nós uma vida melhor. A gente ainda não tem, como ser humano encarnado, na condição planetária em que a gente vive, não temos condição de ter uma vida tranquila. Eu queria até dizer que quem está com uma vida muito tranquila, pare para prestar atenção que não está nada normal. Está precisando seriamente procurar um psiquiatra. Dizer, minha vida é muito tranquila. Ai, meu Deus, que tranquilidade será essa? Né? Porque não faz parte da nossa vivência atual viver uma tranquilidade. Até porque quem está do nosso lado não está vivendo tranquilidade. Então, como é que eu posso estar tranquilo assim, quando o que está do meu lado não está tranquilo? Né? Pode até ser que eu estar muito tranquilo seja sinal do meu enorme egoísmo. E isso não é nada bom, né? Então, eu trouxe 3 chaves
Coisa simples, vocês não reparem, porque não vai dar para a gente aprofundar esse assunto. Se eu aprofundar esse assunto aqui, sabe o que vai acontecer conosco? Nós vamos ficar deprimidos. Nós vamos sair daqui cabisbaixos. Porque a gente vai ver, nossa, como eu ainda não consigo, nossa, como eu ainda não estou fazendo. E aí? Nós não estamos vindo na nossa reunião, que foi preparada com tanto carinho pelo plano espiritual, para sair daqui pior. Estamos aqui para, até a palavra da música diz, não é? O alívio, né? O recurso de melhora, a busca de um espaço dentro do nosso coração para não deixar a tristeza tomar conta por inteiro, não viver a angústia 24 horas por dia, ter uma âncora, uma ilha, né? Para ir para esse lugar e respirar um pouco, vivenciar um pouco a realidade de um ser que somos imortais, com história para o futuro, não é? Nós não estamos fadados a viver só tristeza, só dificuldade. Então, eu trouxe 3 chaves e a gente vai conversar um pouquinho sobre essas 3 chaves. Então, eu coloquei aqui, se vocês repararem, né? Nosso querido amigo Chico Xavier, que para nós é um exemplo de pessoa que valorizou os seus potenciais, né? E a palavra dele que a gente achou na internet, né, Lúcia, e adoramos essa palavra. A felicidade não entra em portas trancadas. E que portas senão essas, né? As portas do coração, né? Então, a pessoa que se fecha, que se isola, né? Que é a pessoa que enrijece seus valores, essa pessoa vai ter muitas dificuldades para encontrar qual felicidade? A relativa, os momentos de felicidade. Né? Então, nós voltamos aqui e olha, apertei errado. A felicidade não entra em portas trancadas. Tá? Então, vamos começar? Primeira chave. A chave do pensamento em torno do que a vida traz. E olha só o que eu coloquei. Se a gente fosse levar isso assim, com muito pesar, a gente vai sair daqui com 10 quilos nas costas, né? Porque todos os que estão na Terra, sofrem. Mas o desânimo é um erro. Você está no Evangelho. Você está no Evangelho, aliás, é um capítulo maravilhoso, 5, que eu até sugiro mesmo que uma pessoa leia o capítulo 5 por uns 10 anos seguidos, porque tem muita coisa boa ali para a gente descobrir. Então, no capítulo 5, item 18, que fala bem mal sofrer, ele diz, todos que estão na terra sofrem, mas ele não diz assim, todos nas terras sofrem. Ele diz, filho, todos sofrem. Olha só, presta atenção, se você está sofrendo, é normal. Presta atenção, que sofrimento é esse? Por que está acontecendo com você? Então, o que a vida traz para a gente? Traumas. Faz parte. Primeiro trauma. Qual é o primeiro trauma que uma pessoa vive? Ao nascer, ela vive o primeiro trauma, que é sair da barriguinha confortável da mamãe, né, para um ambiente hostil, em que ela sai expulsa de onde ela estava, né, para um lugar que ela não sabe o que vai acontecer. Vamos dizer que esse espírito que está reencarnando tem um medo danado do futuro. Como é que ele vai vivenciar o momento do nascimento? Muita apreensão. Vamos dizer que não é esse espírito, mas é outro.
que quer muito reencarnar rapidinho, porque tem muita dívida, está doido para pagar, quer começar logo, esse vai sair expulsado e dizer, oba, né? Vai depender, né? Vai depender de muitas coisas. Então, o trauma não é uma coisa que necessariamente a gente tenha que evitar. É uma coisa, uma circunstância da vida. Por isso que o Espírito diz, todos que estão na Terra sofrem. Isso faz parte da situação, do estado terreno, né? da condição terrena, dos embates, das adversidades. Um que é vermelho, outro que é azul, e um terceiro que é amarelo. Não é? Então, tem que aprender a conviver com isso. Não é? Mas o trauma, ele é uma ruptura. Ele vem para romper, muitas das vezes, situações que a gente está vivendo. E às vezes até situações de ilusão. Às vezes eu estou vivendo uma ilusão. Ele vai mudar. Tenho certeza que com o tempo eu vou conseguir ajudar ele a mudar. Eu vou dar um jeito nele, eu vou desentortar ele. Vai dar certo. Né? Passam-se 3 anos. E aí o romantismo ainda está forte. Depois passa-se mais um pouco de anos e a pessoa diz assim, sei não. E fica, depois de um certo tempo, infeliz e traumatizada com a experiência vivida, porque a experiência rompe a ilusão da pessoa. Então, o trauma, ele é uma situação do encarnado, porque nós somos imaturos, nós somos inacabados, somos seres inacabados, não é? Então, a vida, ela traz traumas. E por que traz traumas? Traz defesas. A gente se defende. A gente quer ficar bem. Não sabe ainda, às vezes, como ficar bem. Não tem valores bem construídos dentro da gente, não recebeu instrução na família para aguentar o tranco, para saber lidar com as coisas, ou porque foi excessivamente mimado, ou porque não lidou com a adversidade, ou porque a mãe não queria que ele sofresse e evitou que ele sofresse, aí ele fica incapaz de lidar com isso. Várias situações. Então, as defesas, as tentativas de estabelecer o equilíbrio. E isso também traz muita confusão. Né? Mas vejam bem, tanto um quanto o outro são tentativas de crescimento para o espírito e são consequência da natureza humana, da nossa condição evolutiva. Depois das defesas, se a gente não consegue estabelecer nenhum equilíbrio, porque se a gente consegue estabelecer um equilíbriozinho, o que acontece? A gente aprende. Aí é bom. Mas se não, vem os medos e os escrúpulos, que é o que está acontecendo mais hoje em dia, né? A gente descobre que não controla tudo, a gente descobre que as surpresas invadem a nossa privacidade, a nossa casa, o nosso trabalho, as coisas, e a gente começa a ter medo e desenvolve escrúpulos. Que escrúpulos? Grades, né? Grades. Na nossa casa a gente não bota grade, o ladrão não entrar. A gente também pode colocar obstáculos psicológicos, criar situações de extremo escrúpulo para não sofrer. Aí quando a gente faz isso, que a gente bota bastante coisa para não sofrer, a gente sofre. Porque nós não fomos criados
preparados para viver escondidos da vida, né? Então, vocês veem qual a chave para isso, né? Porque se vocês olharem aqui, só tem coisa triste, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a chave é analisar o que a vida está trazendo para mim. Que tipo de pessoa que eu atraio para junto de mim? Que tipo de situação eu estou sempre envolvido? Sem eu querer. Mas que coisa, gente. Eu fujo e bato numa porta, é a mesma situação. Então, isso tudo é para a gente estudar, para a gente pegar o processo e estudar. Então, primeira chave, olhar sem criar defesas. Sem criar defesas. Ou pelo menos tentar não criar defesas. Ou pelo menos tentar estudar essas defesas. Porque se eu faço isso, o que vai acontecer comigo? Eu vou olhar para essa frase aqui e vou desenvolver uma coisa muito bonita, compreensão, que vai gerar um filho lindo chamado solidariedade. Porque eu vou dizer assim: poxa, passei pão que já não amassou, né? Mas agora essa pessoa está contando aqui para mim que está sofrendo também, está comendo pão que já não amassou, mas eu já comi esse pão, não sei como é que é. E aí eu não aguento, né? Eu digo assim, ó, é assim, não consigo esconder, né? É assim que é, né? Puxa vida, né? Foi comigo assim também, mas nesses momentos eu levei meu pensamento a Deus, eu busquei uma razão, um motivo, né? Uma motivação para continuar. Eu não fiz isso, ó. Eu não desanimei. Porque o desânimo pode se tornar um hábito. Desanimar pode se tornar um hábito. E pode ser, olha só, automatizado dentro da gente. A pessoa automatiza desânimo, né? Então você diz assim: nossa, céu hoje de manhã que estava bonito, né? Nossa, que céu bonito. Aí a pessoa diz: mas pode chover. Aí você diz assim: mas a chuva é boa, né? Ela cresce, faz as árvores ficarem verdes. Aí a pessoa diz assim: mas eu fico toda molhada. Porque a pessoa gera nela o pessimismo, o entreguismo, e isso é viciação mental. Então não vamos achar que essa coisa do desânimo aqui, ela veio, alguém provocou na gente, fulano me desanimou, né? Fulano me desanimou porque o desânimo estava dentro de mim, né? Então, o desânimo é um erro. O Espírito está falando isso para a gente. Então, essa aqui é a chave. A primeira chave para a gente valorizar a nossa vida: não desanimar. Porque, por mais difícil que possa estar, se você se apega a Deus, se você se apega à vida e você pensa, existe uma razão para eu viver, existe uma razão para eu estar aqui. Uma portinha abre, alguém chega, alguém fala uma coisa boa, alguém passa a mão nas suas costas, alguém te dá a mão. E às vezes até nem é visível. Esse alguém às vezes está invisível. É um espírito desencapado, desencarnado, que simpatiza com o teu esforço e diz assim: vamos lá, dona Juntinha, nossa, está sofrendo tanto, né? Mas olha como quer vencer, bacana, né? Vamos lá, simpatiza. Os espíritos simpatizam com as nossas causas. Então, a primeira chave: desânimo é um erro. Vamos
feita de coisas, né? A vida é feita de eventos, né? A vida é feita de eventos, ó. Ou seja, não sou eu que faço a vida, é a vida que me faz, né? Então eu planejo assim, vou viajar para Iriri, vou viajar para Iriri. Iriri? Iriri. Vai contar que tem lá umas pedras cor-de-rosa e branca, deve ser chiquíssimo, né? E não vai chover não, vou levar só roupa de alcinha, short, né? E tudo bem. Aí eu chego lá, todo animado, cavalo um pedal, começa a esfriar. Por quê? Porque os eventos vêm na vida da gente sem... Agora, o serviço de meteorologia está porreta, como diz o baiano, né? Está maravilhoso, acerta direitinho. Mas os eventos, a gente está crente que está abafando, não? Está crente que está abafando, está agradando a pessoa. Aí a pessoa traz o seu evento para nós. E diz, vou contar para vocês uma história muito engraçada. Primeira vez que eu fui fazer palestra na minha vida, me botaram para falar. Eu falei assim, meu Deus, eu sou faladeira pra caramba. Uma coisa é ser faladeira, outra coisa é ficar na frente assim, de um monte de gente falar, né? E não falar bobagem. Nervoso, eu fiz assim um estudo de 2 semanas, assim, fiz um estudo para 3 horas de palestra. E comecei bem calminha, né? Ou seja, nervosésima, né? Aí tá, fiz a palestra, caprichei o máximo que eu podia. E aí eu fui, acabou a palestra, eu fui lá para a fila do banheiro. Né? Tem umas filas no centro espírita que são coisas maravilhosas. Fila do banheiro, fila da cantina, onde a gente encontra as pessoas, é muito legal. E eu estava muito assim nervosa, meu Deus, como é que você fica tão nervoso que não tem noção do que aconteceu. Aí a pessoa chegou perto de mim e falou assim, gostei muito dos seus 10 últimos minutos de palestra. Eu achei aquilo maravilhoso. Porque eu falei assim, caramba, o negócio é muito difícil mesmo. Mas a pessoa não falou com agressividade. Ela falou com assim, uma atitude que a gente chama de estovada, assim, com uma certa secura, sabe? Sem tanto afeto, mas assim, eu sou justa, não vou mentir para você nem te agradar. Você foi boa nos 10 últimos minutos, tá? Isso ela falou para mim. Eu falei, tá. E fui pensando naquilo. Né? Então, os eventos vêm na vida da gente. Né? E nós temos as nossas histórias, né? E as histórias, meu Deus, as histórias, né? Entra a lei de causa e efeito, né? Entra a justiça divina, né? Dentro da nossa história. E nós estamos aqui, ó, encarnados. Mas nós temos histórias. E tudo que a gente tem vivido nas nossas histórias está armazenado no nosso disco duro, né? No nosso perispírito, no corpo mental, né? Que a André chama. E as nossas experiências, né? Elas vão ser oportunidades como método de aprendizagem. Então, é o método do erro e acerto. Você erra para acertar. Né? Aquela clássica imagem da criancinha colocando o dedo na tomada por curiosidade e levando um choquinho. Não é? É o erro e acerto. Não vai colocar o dedo de novo, né, meu amigo? Vai colocar mais 2 vezes, depois vai colocar mais. Aí a gente diz assim, olha, então, é para aprender. A vida é para aprender. E aí,
sabe o que é isso? Uma planta, e uma gota de orvalho caindo dessa planta. E o fotógrafo fez um efeito, colocou uma criança dentro da gota. Olha que coisa bonita, né? Que é a vida, né? A vida é isso, né? Renovação sempre. Então, tanto essa coisa do aprendizado é verdade, que eu trouxe aqui 3 colocações milenares para a gente entender. E até quem quiser pode usar, viu? Não é porque não é espírita, isso aqui não é espírita, tá? Isso aqui não é espírita e nem isso aqui é espírita. Mas pode ser usado para gente. Um é a mentalização milenar, chamada Ho'oponopono, que eu não sei se vocês conhecem, né? Que é uma mentalização para aprender quando a gente está com uma situação muito difícil de adversidade com alguém. Em que você exercita a mentalização, você mentaliza, me perdoa, sinto muito, eu te amo, obrigada. Você pode fazer essa mentalização até para Deus, sabia? Pedir perdão a Deus, dizer que você está sentindo, que você está envolvido no erro de uma forma muito intensa, no sentido de não querer errar mais, né? Dizer do amor que você sente pela vida, pelas coisas, né? E agradecer a oportunidade. Né? Isso é uma mentalização, funciona muito você mentalizar, porque quando você mentaliza, você dirige, a gente sabe, né? A gente estuda no espiritismo, o magnetismo, a gente estuda a força do pensamento, a capacidade do pensamento criador. Quando a gente está no desespero, na aflição, nem sempre dá para a gente raciocinar. A gente fica mal com a gente mesmo, sabe? Então a gente não consegue raciocinar, dizer, meu amigo, eu sei que eu errei com você, ou o contrário, eu sei que você está me odiando. A gente não consegue, está tudo embaralhado, está com raiva. Com vontade de voar no pescoço, com vontade de pegar a pessoa e dar umas palmadas nela, porque nós somos humanos. Mas se eu uso uma mentalização desse gênero, eu posso modificar a minha linha de pensamento, uma mentalização. Outra mentalização é um mantra hindu muito antigo, conhecido por muitos, o Hermógenes divulga muito isso, né? É um grande divulgador desse mantra, que é um mantra para você desenvolver hábitos mentais. Aceito, confio, entrego, agradeço. Fácil, né? Olha só, aceito, confio, entrego, agradeço. Então eu aceito a circunstância, confio que vai dar certo, entrego ao destino e agradeço a oportunidade. É um mantra, é um recurso. E esse aqui a gente conhece, né? Não é mantra, não é mentalização, mas é a orientação de Jesus, né? Que, gente, não é nem dele, né? Sabiam, né? Ele copiou lá dos profetas, né? Faça aos outros aquilo que queres que te façam. Tenta reger a tua vida por isso aqui. Essa norma. Você vai valorizar muito a tua vida e a vida das pessoas. Então, a vida é feita de eventos, histórias pessoais. As encarnações são as experiências materiais, que são oportunidades dadas como método de aprendizagem do espírito. E até botei aqui, para a gente ver como isso está no inconsciente coletivo, como isso está na sociedade. Porque os pensadores até trazem recursos para a gente fazer isso. Para nós, o máximo, Jesus, que é o nosso mestre. Não? Se a gente bota isso aqui, escreve isso num papelzinho azul com letra vermelha e bota na geladeira. Experimenta.
Você bota lá na geladeira, para ler todo dia. Na minha geladeira tem uma frase que não é isso não, sabe? É assim, olha a mula. E tem outras frases evangélicas, é claro, né? Mas estou falando isso para brincar. Jesus, faça aos outros aquilo que queres que te façam. Bota lá na geladeira e tenta aplicar. Né? Tem outra frase lá que eu botei na geladeira, é pratique o perdão. Eita, pratique o perdão. Então você pode usar esse recurso. E como é a chave? É a palavra de Leon Denis, no Problema do Ser e do Destino. Maravilhosa frase. Olha que frase ponderada. Esse cara sofreu muito, viu? Não foi pouco que ele sofreu, não. Aprende a sofrer. Não te direi procurador. Olha que interessante. Ele diz, a dor é recurso de aprendizado, mas não é para você ficar procurando ela, não. Quando ela vier, aprende. Se ela não vier, vai vivendo. Quando ela vier, você aprende. Então, a chave é o aprender. No outro, qual foi? Qual foi a primeira chave? Não desanimar. Não desanimar. Muito bom. Primeira chave, não desanimar. Segunda chave, aprender com a dor. Não deixar a dor Peraí que eu agora vou sofrer. A gente tem essa tendência. Não fala comigo agora não que eu estou sofrendo. A gente tem essa tendência. Quando Leon Denis convida a gente a aprender, ele está dizendo assim, exerce a curiosidade, estimula o autoconhecimento, vê o que isso significa, por que aconteceu agora, por que não foi antes, e por que com essa pessoa, o que está acontecendo. Não é, eu vou aprender com a dor, porque eu preciso aprender com a dor. Não, é um trabalho de estímulo ao entendimento, um trabalho de conhecimento de si mesmo, né? Então, primeira chave, não deixar o desânimo, não deixar o desânimo chegar. Segunda chave, aprender com a dor. Vamos lá para a terceira chave. Terceira chave. A vida tem que fazer sentido. A vida tem que fazer sentido. Ninguém vive sem dar um sentido à própria vida. Só os espíritos primitivos. Nós não somos espíritos primitivos, não estamos num planeta primitivo, já estamos num planeta de prova e expiação. Então, o que acontece? A gente tem que fazer sentido, dar um sentido à vida. E aí eu coloquei 3 coisas que dão sentido à vida. A aceitação dos fatos, consentimento da razão e do coração, mas isso tudo é evangelho, né? Evangelho segundo o Espiritismo. É você viver aceitando os fatos, não brigando com a vida. Não brigar com a vida. Não quero que aconteça isso. Não quero que ele venha aqui. Não quero falar com ele. Não quero que isso aconteça. Não quero que esse neto surja agora. Não é assim que a vida é. Não é assim que eu planejei. A gente fala muito dessas coisas, né? Então, a aceitação dos fatos. Eu falo também, viu, gente? Estou falando aqui. Vocês sabem que quando a gente aponta assim, né? Repara que esse dedo aqui, olha para onde vai esse dedo aqui, ó. Estou apontando, né? Mas olha o dedo aqui, ó.
Então, isso acontece comigo também. Então, a aceitação dos fatos, consentimento da razão e do coração, né? Aprender a fazer esse processo, né? Olha, outra coisa que a gente acha que não tem que trabalhar por isso, tem que trabalhar por isso. Aprender a ter resistência emocional, perseverança e paciência. Isso não vem assim, sabe? Então agora eu vou ser paciente e perseverante. Não, isso é uma conquista. Tem um psicólogo que ele fala uma frase que eu adoro, que ele diz assim: não adianta querer suprimir as emoções. Ele diz isso: não adianta querer suprimir as emoções. É preciso domesticar as emoções. Acho muito interessante isso. Porque ele diz assim, ele não está pedindo a gente para transformar ainda. Ele está falando que primeiro tem que domesticar. Domesticar não é ser falso. Domesticar é você segurar um pouquinho. Domesticar é você controlar os impulsos. É não falar impulsivamente, né? É silenciar. É a água de São Bento, né? Botar a água de São Bento. Apareceu lá no nosso lar, no filme Nosso Lar. O enfermeiro dá o remédio para o paciente, que fala muito, né? O paciente fala assim, aí ele dá o remédio. Aí ele dá um copo para o paciente e diz assim: o senhor tem que ficar com essa água aí na boca um tempo. Aí aparece lá no filme o paciente com a boca cheia d'água, assim, e achando que aquela água era um remédio. Na verdade, aquilo foi um recurso para ele parar de falar. Ele falava sem parar. Ele te fala sem parar. Quando a gente não fala, a gente pensa sem parar. Então, eu te esqueci de desligar o celular. Então, o que acontece? A gente aprender a ter resistência emocional, né? A dar um tempo para que a emoção esteja presente dentro de nós. Vê se você acha aí e desliga ele. Ele é azul, ele tem a capinha azul. Você poder segurar um pouquinho a sua emoção, né? Deixar que o corpo lide um pouco com aquilo, porque quando a gente, por exemplo, raiva, até tem 3 estágios, né, da raiva, né? Primeiro vem o sangue, né? A gente fica vermelho, né? Depois o fígado, coitado, sofre, aí a gente fica verde, que nem o Hulk, né? E depois vem o absurdo, né, da ira, que é quando o sangue sobe todo para o cérebro e a gente fica pálido. Aí é o rancor, né? Que a gente fica pálido de rancor, né? Então você vê aquela pessoa que está com uma ira imensa e ela está branca que nem um papel, né? O nosso corpo, ele reage às nossas emoções. Então, podermos aprender a fazer com que as nossas emoções fiquem no nosso corpo um pouco, morem, né, no nosso corpo sem exacerbação, é um grande aprendizado. E deveres morais conscientizados, né? Um deles que eu coloquei aqui é a prática do desinteresse pessoal, né? Porque eu acho que esse é muito importante para nós no momento. Nós estamos muito ególatras, nós estamos muito olhando só para nós mesmos, autorreferentes, ou seja, tudo que acontece no mundo acontece por minha causa. Aquela guerra na Síria está acontecendo por minha causa. E o que acontece? Eu vou ficando sufocado com todos os eventos da vida. Então, largar um pouco essa coisa de ter que dar conta de tudo, de estar resolvendo tudo, né? E de desinteressar-se um pouco por ter que
administrar as coisas, deixar o tempo dar um refresco, um caminho para você, né? Que às vezes você faz assim, esse caminho assim, vai para cá. Se você deixa o tempo mostrar, ele mostra um caminho reto assim. Você não vai gastar tanta energia. E aí, esses deveres morais conscientizados vão ajudando, né, nessa prática do desinteresse pessoal. Né? E aí, a terceira chave, né? Que é a chave da igualdade. Então, primeiro, combater o desânimo, né? Segundo, eu esqueci, aprender, né? Aprender com a dor, né? E terceiro, né? É saber que a gente é igual, a gente é irmão do outro. A gente é irmão do outro. Quando a gente desenvolve essa capacidade de entender, né, que Deus criou todos os homens iguais para a dor, ou seja, não há privilégio, ninguém nasceu privilegiado. Às vezes a gente olha a pessoa assim e diz assim, nossa, mas é sortuda, né? Tudo dá certo para ela. A gente acaba morrendo de inveja, né? A gente fica com inveja da pessoa, porque a pessoa, tudo dá certo para a pessoa. E a gente acha que a pessoa é privilegiada. Mas a gente não sabe que a gente está em várias vidas. A gente não sabe que a gente está reencarnando para aprender, né? E tem assim um livro que eu falo sempre, né? Eustáquio, 15 séculos de história, né? Em que o Espírito ele faz um estudo muito interessante, que ele fala assim, tem encarnação para tudo quanto é tipo de coisa. Tem, por exemplo, aquela encarnação que você encarna para decidir um negócio. Então você tem que decidir. Aí o que acontece? Muitas vezes a gente é ansioso pra caramba. A gente quer que dê tudo certo, a gente quer caprichar, a gente limpa o azulejo da cozinha com cotonete para ficar muito bom, né? Porque a gente quer que dê certo, é decisória. Mas tem encarnação que é preparatória. Então é aquela encarnação que o indivíduo está sendo preparado para uma vivência. Uma encarnação, uma vivência específica, às vezes difícil, um reencontro com um inimigo secular, por exemplo. Não dá para botar duas pessoas tão inimigas assim, tchum-tchum, para se encontrar. Vai dar errado. E eles têm um trabalho que dá para encarnar pessoas, vocês não têm noção como esses espíritos trabalham para encarnar a gente. Então eles capricham, eles fazem tudo para que não haja uma falha. A gente falha, mas eles procuram fazer com que não falhemos. Então, às vezes, a encarnação é preparatória. A gente olha, a pessoa tem aquela casinha, né? Aquela coisinha calminha, né? Ela está rodeada de situações que facilitam, né? A gente tem inveja daquela pessoa, que pode, né? Mas às vezes aquilo é um preparo, um fortalecimento. Ele diz também que tem a encarnação de recuperação, spa espiritual. A encarnação é um spa para a pessoa. Então ela vai reencarnar aqui em Bom Jesus, vai trabalhar na terra, vai ter assim aqueles dias, aquelas rotinas que ela está habilitada a cumprir todas, sabe? Então ela tem uma vida boa, ela está feliz, nada, ela tem a natureza como professora, então ela tem uma sabedoria que vem da observação da natureza, ela está se recuperando, porque a encarnação passada foi uma pauleira. A encarnação passada foi muito difícil, com muitas hostilidades. Então a encarnação seguinte é só para descansar.
E a gente pensa, né, que a gente está sempre sendo exprimido, né? Olha como Deus cuida da gente. Né? E a encarnação que é para o descanso, né, ela é repleta de calma, para que a pessoa descanse mesmo, para chegar lá no plano espiritual, tomar contato com a sua vida imortal, lembrar das pauleiras que viveu e dizer assim: ah, mas eu pude descansar lá em Bom Jesus. Falei: nossa Senhora, gente, eu vou contar para vocês um negócio aqui. Eu vim para cá, me dá um sono, eu sinto tanto sono aqui, vocês não têm noção. Porque aqui é muito calmo. Muito diferente do pá, 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 pá. Na minha casa lá, eu moro numa casa, de vez em quando tem pá, pá, aí vem, depois vem pá, aí depois vem pum. Aqui é passarinho. Aí eu dou um sono, eu falo assim: eu não sei o que tem nessa tua casa aqui, que eu só tenho vontade de dormir, cada vez. Né? Eu não estou dizendo que aqui está tudo ótimo, que aqui não tem problema, claro que eu sei que tem, mas aqui, vocês entendem o que eu quero dizer? Existem situações para vivenciar, não é? Então, a chave é: não há privilégios, somos todos iguais, nos devemos uns aos outros. Então, isso vai fazer eu valorizar muito a oportunidade que eu tenho nessa existência atual. Mesmo que seja muito difícil. Vocês conhecem, né? Pessoas que passam na vida um perrengue, um atrás do outro, e também tão felizes. Não se deixam perturbar, não desanimam. Ganham uma vivência, uma experiência enorme com as adversidades. E têm uma capacidade de solidariedade enorme. Por quê? Porque são pessoas que já sabem valorizar a vida. Já sabem instintivamente, nem sempre é consciente nisso, é instintivo. É instintivo, ela tem aquele aprendizado de espírito. Ela aprendeu quantas encarnações preparatórias ela viveu, quantas decisórias, quantas encarnações só de repouso, né? Para aprender. Talvez nós não tenhamos tido a oportunidade de ter uma de repouso, a gente fica muito agoniado, né? E o guia falou, o guia espiritual, o anjo guardião, o mentor falou assim: olha, filha, dessa vez, se você fizer uma besteira lá, o negócio vai ficar muito pro teu lado, hein? Presta atenção, hein? Vou fazer o seguinte: vou fazer você conhecer dentro do beco primeiro. Depois vou fazer você conhecer o centro espírita para você entrar nele. E depois você vai estudar e ver lá o que você vai fazer, hein? Não botar as pessoas legais do teu lado, você vai gostar. Pessoas amigas. Sabe aquele amigo assim que só de olhar já sabe onde a gente está? Vocês têm, né? Eu tenho. Olha para mim e diz assim: tem uma que faz assim, Eu falei: o que é? Está recebendo santa? Eu disse: não, estou vendo os negócios que tem em você. Né? Então, as chaves, né? Deus criou todos os homens iguais. Vamos pegar essas 3 chaves, vamos tentar colocar em prática para nós essas 3 questões. Eu não sei se vai voltar, né? Acho que não vai voltar, mas não consegue voltar. Só para a gente mentalizar, ficar bem decorado para a gente. Voltou. Então, primeiro, desânimo não. Vamos aprender a combater desânimo. Aprender esse aprendizado. Isso não vem de graça. Vamos lá, vamos aprender desânimo. Outra. Aprender a sofrer. Saber sofrer com sabedoria. Né?
Terceiro, todos os homens são iguais. Nos devemos uns aos outros. Vamos valorizar, não? Essa capacidade que nós temos de olhar para o lado e nos importar com quem está do nosso lado. Aí a gente vai valorizar a vida. E aí, o que vai acontecer? A gente vai melhorar. Vai melhorar, com certeza vai melhorar. Pode até botar lá na geladeira a frasezinha, né? Na segunda, vê se eu botei na segunda. Faça aos outros aquilo que queres que te faça. Muito difícil, hein? Isso é difícil. Difícil. Fulano pisou no meu pé. Se fosse eu, o que eu gostaria? Que ele não pisasse, ou que ele fizesse uma massagem no meu pé, ou que eu fosse lá dar um beijinho nele. Aí eu tenho que fazer aquilo que eu gostaria que ele receber. Mas é muito interessante que a partir daí muda o meu foco. O meu foco muda. Tá certo? Então, que Deus nos ajude, né? A usar essas 3 chaves para o nosso entendimento e que a gente possa exercitar esses dados pelo Evangelho. Nada daqui é da Emília, tudo do Evangelho segundo o Espiritismo e do livro Problema do Ser e do Destino, de Leon Denis, para que a gente possa melhorar nossa existência e essa melhora começar também a produzir melhora para os outros, para que tudo fique bom. Não vai dar para ser feliz sem que os outros estejam bem também. Isso eu ouvi da Dina Sfat, nunca mais esqueci, numa reportagem que ela fez com a Marília Gabriela. A Marília Gabriela foi entrevistando ela, e viu que ela era muito bem resolvida, sabe? Uma pessoa assim, com colocações muito firmes, não? E aí a Marília Gabriela estava muito admirada, muito admirando a Dina Sfat, e aí tascou uma pergunta, falou assim: Dina, você é feliz? Assim, muito solta, né? E a gente esperava que ela dissesse: sim, sou feliz. Ela disse: não, sou feliz. Como é que eu posso ser feliz se as pessoas que estão em torno de mim não são felizes? Eu olhei para aquilo e falei: uau! Encontrei uma pessoa que pensa nos outros de verdade. Eu achei aquilo tão profundo, nunca mais esqueci. E a gente precisa adotar essa conduta, né? Para que a gente realmente transforme. Não está aí a transição planetária? A gente tem que transformar nessas atitudes aí, tá certo? Então, que possamos ter essas chaves para todos nós, né? E desenvolver aí um programa bom de vida, né? Nessa encarnação decisória que a gente tem, né? Nós estamos na decisória, então. Eu acho que todos nós aqui estamos na encarnação decisória. Ou vai ou racha. Né? Precisamos aprender, né? Então, que Deus nos abençoe.